Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês, meus anjos? Que maravilha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tarde de estudos. E estamos encerrando mais uma semana, graças a Deus, não é verdade? Então, meus amores, antes de iniciarmos as nossas atividades de hoje, vamos nos organizar para preenchermos as nossas agendas. Bem, como eu tive que escrever essa tarefinha de matemática, que é uma revisão geral, né, dos conteúdos que nós estamos estudando em matemática, então eu fiz a agendinha aqui, achei melhor para vocês, para não colocar aqui acima e ficar muito alto, tá? Então vamos colocar boa tarde, matemática, caderno. A data de hoje é dia 8 de outubro de 2021. Matemática, caderno. Então, nós vamos escrever essa tarefinha após fazermos a revisão. Arte. Livro integrado, página 508, 509, 510 e 511. Ok? Preenchemos então a nossa agenda. Então, muito bem, parabéns, não é verdade? Mas antes de começarmos a trabalhar com a revisão de matemática, vamos fazer a nossa prece de hoje. Querido Deus, queremos agradecer por Tua infinita generosidade. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de mim, da minha casa, da nossa família, dos animais, dos nossos coleguinhas, da nossa escola e dos nossos professores. Senhor, nos ensina a cada dia a sermos pessoas melhores, amáveis e nos ensina, Senhor, a perdoar. Amém? Então, meus amores, vamos revisar o que é uma fração. Então, chamamos de fração, na verdade, que eu trouxe já um desenho, tá certo? Para que a gente possa relembrar. Fração é uma representação das partes de um inteiro que foi dividida em partes iguais. Então, aqui nós temos uma figura, né, geométrica, e ela está dividida em algumas partes iguais. Quantas partes iguais nós podemos ver? Vamos contar? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 partes iguais. Vamos, então, fazer essa representação dessas partes iguais. Como é que ela vai ser representada? Então, nós representamos aqui 6 partes iguais. E esse número aqui, ele é chamado de denominador. Agora, vamos observar as partes que estão coloridas. Quantas partes coloridas? Muito bem, você que respondeu. 2 partes coloridas. Vamos representar, tá certo? Então, a nossa fração será 2/6. 2 recebe o nome de numerador.
Esse traço aqui é chamado traço de fração. E o número 6 é chamado de denominador. Vamos entender e relembrar novamente o conceito de fração. É uma representação de partes de um inteiro que foi dividida em partes iguais. O numerador é a parte considerada do inteiro. Essa parte colorida é chamada de numerador. O denominador é o número de partes em que o inteiro foi dividido. Então, a nossa figura foi dividida em 6 partes iguais. E o número 6 recebe o nome de denominador. Essa fração lê-se 2/6. Vamos então relembrar o que vem a ser uma fração própria e o que vem a ser uma fração imprópria. Nós estudamos também a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Mas hoje, agora nós só vamos revisar a fração própria e a fração imprópria. Então, vamos relembrar. Fração própria. Então, nós temos aí alguns exemplos. 1/5, 2/7, 7/9, 22/50 e 4/9. Vamos observar que está circulado de cor laranja os numeradores. Então, vamos ver o conceito de fração própria, relembrar. Fração própria é toda fração em que o numerador é menor que o denominador. Fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Vamos agora relembrar o conceito de fração imprópria. Vamos relembrar? Eu utilizei essa cozinha aqui para que nós possamos relembrar. Fração imprópria, vamos aos exemplos. 8/3, 10/3, 12/4, 9/3 e 12/5. A fração é imprópria quando o numerador é maior que o denominador. Então, nós vamos observar que os numeradores 8, 10, 12, 9 e 12 são maiores que os denominadores. Quando isso acontece, a nossa fração é uma fração imprópria. Muito bem. Agora que já fizemos a nossa revisão, vamos à nossa tarefinha de hoje de matemática, tá certo? Vamos pegar o nosso caderninho. Muito bem. Vamos começar preparando o cabeçalho. Centro Educacional Pequeno Gênio, Patos, 8/10/2021.
exercício de fixação. Em cada figura, pinte a parte indicada pela fração. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. A fração, a figura estará em branco. Vamos pegar aqui a letrinha A. Então, a letra A, nós temos 2/6. Essa será a figura desenhada na nossa letrinha A. 2/6. Quantas partes eu vou colorir? Muito bem, você que respondeu. 2 partes. O número 6 representa o denominador e o número 2 representa o numerador. O número 6 são as partes divididas do inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o numerador, que é representado pelo número 2, serão as partes coloridas desse inteiro. Então, essa daqui é a sua primeira figura a ser desenhada em seu caderninho de matemática. Vamos então colocar essa figura bem aqui para que a gente possa visualizá-la bem, em seguida desenhá-la. Vamos pegar a nossa letrinha B? Vamos lá. Então, a nossa letra B, nós temos a seguinte figura. 5/16. Então, eu tenho 16 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 partes iguais, que é representado por quem? Pelo denominador. E eu vou colorir 5 partes que está aqui acima do traço de fração e é chamada de numerador. Então, aqui nós temos a letrinha B. Muito bem. Vou colocar bem aqui, pertinho da letrinha A. Agora, nós vamos fazer a letrinha C. Na nossa letrinha C, nós temos 2/3. Nós temos um círculo dividido em 1, 2, 3. 3 partes iguais. O número 2 indica a quantidade de partes que irá ser colorida. Na nossa letra D, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. Quantas partes irão ser coloridas? 3. Então, nós vamos ter 3/8. Mostrar bem de pertinho. Letra C, 2/3. Letra D, 3/8. Vamos então para a nossa letrinha E. Muito bem. A nossa letrinha E, a nossa figurinha, está dividida em 15 partes iguais. Está sendo representado pelo denominador. E serão coloridas 9 partes, que recebe o nome de numerador.
Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, o nosso inteiro foi dividido em 15 partes iguais. Serão coloridas 9 partes. Como é que eu leio essa fração? 9 quinzeavos. Vamos então colocar aqui novamente a nossa figura geométrica, né? E vamos para a questão de número 2. Questão de número 2, ela diz o seguinte: contorne as frações próprias. Contornar as frações próprias. Então, quais são as frações próprias? É 1/4, 2 sétimos, 7 oitavos, 11 décimos, 8 sétimos, 1 sétimo ou 9 quartos. Questão de número 3, risque as frações impróprias. Quais são as frações impróprias? Nós temos 8 terços, 7 meios, 1 oitavo, 6 sextos, 11 terços, 7 quartos e 15 sextos. A questão de número 4 pede para você completar com os símbolos maior ou menor. Letra A. 1 oitavo é maior ou menor que 4 oitavos? Letra B. 4 sétimos é maior ou menor que 2 sétimos? Letra C. 7 oitavos é maior ou menor que 6 oitavos? E letra D. 6 nonos é maior ou menor que 8 nonos? Então, você vai olhar para os numeradores para que você possa, então, utilizar a simbologia maior ou menor. Enquanto vocês concluem, eu vou organizando a nossa aula de arte, ok? Então, meus amores, vamos agora para a nossa aula de arte, não é verdade? Então, vamos trabalhar com nossa aulinha de arte. Vamos estar utilizando o nosso livro integrado. É esse livro aqui, olha só. Então, vamos pegar a página 508, unidade 8. Vamos trabalhar com Paul Gauguin. E vamos iniciar então o nosso estudo, né? Vamos então começar.
A harmonia. A harmonia em uma composição visual é a maneira de combinar cores, formas e efeitos. A criação ou a obra de arte passa então a expressar uma ideia ou um sentimento. Vejamos então um exemplo que tem em nosso livro desta belíssima obra de Paul Gauguin, À Beira do Mar, uma pintura a óleo de 1887. Então nós vamos observar que Paul Gauguin, ele combina as formas e as cores. Ele faz uma combinação entre formas através do desenho, entre linhas, né? Nós vamos observar as linhas postas e também as cores. Há muitas maneiras de harmonizar as cores. Quando combinamos com cores complementares, os artistas criam harmonia por contrastes. Eles também podem combinar diferentes tonalidades da mesma cor. Então, vejamos o seguinte. Nós temos aqui, na página 482, as cores primárias e as cores secundárias. Quais são as cores primárias? O amarelo, o vermelho e o azul. As cores secundárias são resultantes das misturas dessas cores entre si. Que formam que cores? O roxo, o verde, o laranja. Mas através da combinação de todas essas cores, nós podemos formar outras cores. E quais são essas cores? São as cores complementares. São as cores opostas no círculo de cores, como o vermelho e o verde. São cores opostas, então são cores complementares, vermelho e verde, muito utilizado nas pinturas de Paul Gauguin. O azul com o laranja, cores complementares. E o amarelo com o roxo. Então, são cores complementares. Visivelmente, podemos ver em mais duas obras de Paul Gauguin. Pintura em óleo, de 1892, e Caçadores na Praia, de 1902. Nós vamos perceber bem essas combinações de cores, utilizando as cores complementares, né? O vermelho com o azul, o laranja com o roxo, o verde e o amarelo. Então, estão presentes nas cores nas telas. Gauguin tinha um modo único de exprimir suas ideias. Ele buscava expressar um sentimento de liberdade que acreditava estar guardado dentro de cada ser humano. Assim, estudava a combinação entre as cores, as formas e as linhas.
Suas obras vão além das formas encontradas na natureza. Paul Gauguin era muito estudioso. Devido gostar de estudar e combinar novas formas e cores, foi morar no Tahiti para continuar suas pesquisas sobre harmonia. Então, meus amores, nós vamos observar aqui na nossa tarefinha, na página 510, nós vamos ter essas combinações de cores, né? Essas combinações maravilhosas de cores que Paul Gauguin trabalhava, né? O verde com o vermelho, o roxo, o azul com o laranja, o amarelo com o roxo. Então, cores bem vivas, né? Ele fazia toda essa combinação entre as cores e entre as formas. Então, dado o nome de harmonia. Então, vamos observar aqui na nossa tarefinha. E nós temos, quando você se casará, pintado em 1892. Nós temos Mulher com uma Manga, então, pintado em 1892, e nós temos O Mercado, 3 obras de Paul Gauguin. Então diz o seguinte: que cor mais se destaca em cada uma dessas pinturas? Então você vai olhar para cada uma delas, vai olhar as cores complementares e vai dizer em cada uma delas quais cores mais se destacam. A questão de número 2 diz o seguinte: de qual pintura você mais gostou? Então, dessas pinturas aqui, quando você se casará, pintada em 1892, Mulher com uma Manga, pintada em 1892, e O Mercado, pintado em 1892 também, todas as obras de Paul Gauguin. Qual delas você mais se identificou? Justifique por quê. Em seguida, meus amores, nós vamos pegar os girassóis. E diz o seguinte: é a sua vez. Retome as combinações entre as cores estudadas na unidade 1 e aplique-as neste desenho usando lápis de cor ou canetinhas hidracor. Então, nós vamos aqui novamente observar a nossa unidade 1 em nosso livro. Retorne à unidade 1. Nós vamos observar essas combinações de cores, as cores primárias, as cores secundárias e as cores complementares. E vamos dar um lindo colorido aos nossos girassóis, utilizando as canetinhas com as cores complementares. Quais são essas cores? O amarelo, o azul, o vermelho, o laranja, o verde e o roxo. Vamos então utilizar. Caso você não tenha canetinhas, você pode estar utilizando os seus lápis de pintura, ok? Lembrando, sem deixar nenhuma brechinha. Dê um lindo colorido à sua tarefinha que está na página 511. A todos vocês, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, meus amores.